Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos aqui repercutir tudo sobre Botafogo, aí no resquício de Botafogo e Galo, mas também sobre Botafogo e Vitória, que é hoje às 7h30 da noite no Newton Santos. Temos muitas notícias, temos ESPN, temos SBT Esportes Rio, temos aqui troca de passes, temos notícias sobre o Fogão, que deve bater recorde esse ano de receitas, e vamos falar de tudo sobre o Glorioso. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. E também lembre de clicar aqui em Seja Membro. Dá uma clicadinha só para você ver os planos. Clicar em Seja Membro não te tornará membro automaticamente. Você vai ver os 4 planos que nós temos. São valores muito baixos, R$3, R$5 por mês. Você ajuda muito o canal aqui a manter essa estrutura que a gente tem para fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vitória. Tem. Sabia, moço? Sabia? É, amanhã. E a gente vai mostrar para vocês aqui as prováveis escalações. O Botafogo ainda na luta pelo título, né? Tem a vantagem sobre o Palmeiras de 2 pontos. E a gente vai mostrar o provável time do Arthur Jorge para encarar o Vitória, que conseguiu escapar do rebaixamento ali. Aparentemente está numa situação mais tranquila, deu uma guinada, não está livre. Não está livre. Precisa de pontos ainda, mas melhorou muito a sua situação em relação a algumas rodadas. John no gol, Vitinho ou Matheus Ponte na lateral direita, Adrielson, Bastos e Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda. Gregory, Marlon Freitas, Savarino. Aí no ataque, Júnior Santos ou Jefinho, né, porque o Luiz Henrique está suspenso, foi expulso depois do jogo contra o Atlético Mineiro. O Almada e o Igor Jesus. Time forte, né, não é a força máxima porque está sem um dos seus principais jogadores, que é o Luiz Henrique, mas é um time fortíssimo para esse jogo contra o Vitória. A questão é como o Botafogo vai enfrentar de novo um time que provavelmente vai se defender muito próximo da sua área, né, Márcio? Imagino mais provável o Júnior Santos do que o Jefinho, né? Sim. Até pelos minutos jogados recentemente de um e de outro. Imagino que o Arthur Jorge vá com ele. O Jefinho tem entrado bem no último jogo, né? Sim, Entrou bem. Não há dúvida. Sim. Estava há bastante tempo, teve uma lesão, mas perdeu um bom tempo fora do time, né? Com poucos minutos. Eu fiquei pensando, eu mesmo falei sobre a questão do Botafogo contra defesas fechadas aqui no Troca, e depois fiquei pensando no que eu tinha falado e refletindo. Falou bobagem? Não sei se bobagem eu falo com uma certa frequência. Não. Mas só as piadas ali antes. As piadas são a sua melhor parte. Assim, se a gente pega os 3 jogos que ficaram muito emblemáticos recentemente, Criciúma, no Maracanã, Cuiabá e Atlético, eu acho que no jogo do Atlético, sim, o Botafogo teve pouca chance clara. Quanto o Criciúma, o Botafogo construiu o suficiente para ganhar o jogo. Quando o Cuiabá tem pelo menos um lance que o Júnior Santos perde um gol, que a jogada é toda ela trabalhada, o gol está praticamente feito e o defensor do Cuiabá salva em cima da linha. Sim. Eu fui ver a métrica dos gols esperados, do XG, que mede a qualidade de finalizações. Se você juntar os 3 jogos, o Botafogo produziu para 7,4 gols. É muita coisa. Então, em alguns momentos teve mais de acabamento do que propriamente de construção. O jogo do Atlético, sim, ali o Botafogo... E aí com o adversário também que sobe um pouco o nível, talvez, do enfrentamento, né? Por mais que estivesse desfalcado. Assim, acho que... E tem um detalhe, né? Assim, quando a gente destaca, tem mais dificuldade contra a defesa fechada, depois fiquei pensando, acho que todos os times do mundo têm, né? Sim. Você enfrentar 10 jogadores defendendo a sua área, não é simples, o espaço é pequeno. Então eu acho natural, acho que não é algo que você olha, o Botafogo é fraco nesse aspecto. Não, ele tem a dificuldade maior, como todo mundo tem. Mas acho que também há de se pensar que o Botafogo nesse tipo de jogo não vinha dando chance. Né? O Botafogo vinha matando os adversários, mas está no momento de uma certa imprecisão. Mas sabe quem chamou a atenção? Especialmente nas finalizações. E sabe quem chamou a atenção? Se você for ver um jogo do Red Bull, ele fez um gol no final. Então, se você não faz um gol antes, um pouco mais cedo, vira uma tensão, né? Você ficar ali batendo. A ansiedade do título. Ainda também, assim, é o Botafogo esse ano muito mais preparado para esse tipo de jogo do que ano passado. Sem dúvida. No ano passado, o Bruno Lage chamou a atenção para isso. Os adversários agora enfrentam a gente diferente, né? Ele era técnico do Botafogo. Os adversários enfrentam a gente diferente. A gente vai precisar começar a marcar um pouco mais à frente. O Botafogo marcava um pouco mais baixo e saía atacando o espaço. Bem diferente. Ele ainda tem jogadores que são muito bons atacando espaço, em velocidade, acelerando.
É natural que você tenha uma diferença de nível. Agora, acho que todo mundo sofre um pouco mais desse tipo de jogo. Acho que foram jogos em que o Botafogo não resolveu, que podem fazer a diferença na conta, mas eu acho que o Botafogo tem qualidade e capacidade para resolver esse tipo de jogo. E a volta do Savarino é importante, divide com o Almada a tarefa de criação. O Júnior Santos, em relação ao Luiz Henrique, muda um pouquinho de característica, né? O Luiz Henrique às vezes vem um pouquinho buscar também para acelerar por dentro. O Júnior Santos é mais de atacar espaço, mais vertical, Embora muito tenha forte. feito alguns gols trazendo a bola para canhota e para chutar. batendo. Isso é verdade, trazendo para chutar. Então qualquer um que seja o substituto ali é chumbo para quem vai marcar, né? Mas acredito que vai Júnior Santos também, né? O Jefinho voltou depois dele ainda, né? E jogando em casa, acho que em algum momento o Vitória também vai ter um pouco de iniciativa. Sim. O espaço acaba aparecendo. Vai ser um jogo 29-26, os pontos dos dois no segundo turno. 3 pontos só separam Botafogo e Vitória na campanha do retorno. Grande trabalho do Carpini. Exatamente, mais um ótimo trabalho. Uma recuperação incrível do Vitória. Com uma remontagem no meio do campeonato, né? Porque foi quase isso o que ele fez. Muita mudança no elenco. O elenco mexeu bastante do início do Campeonato Brasileiro para o time que tem jogado agora. Por exemplo, você vai ver a escalação do Vitória aprovável para esse jogo contra o Botafogo. Olha só. Lucas Arcanjo, goleiro. Vamos botar aí na tela. Lucas Arcanjo. Cáceres na lateral direita. A dupla de zaga com o Neres e o Wagner Leonardo e o Lucas Esteves na lateral esquerda. No meio campo com o William Oliveira, o Ricardo Hiller e o Mateuzinho. No ataque, o Mosquito, né, que veio do Corinthians, ou o Edu, o Alejandro e o Carlos Eduardo. Né? Dois jogadores de velocidade ali nas pontas no ataque. O Mateuzinho que está fazendo um belo campeonato pelo Vitória, Alex. Neres, Hiller, Mosquito, todos jogadores que foram chegando com o campeonato em andamento. E a fase do Alejandro é impressionante, que ele vem ajudando, né? Vem decidindo. É um time super organizado, por mais que o Mansur não foi, mas o Lucas Esteves, né? Mas quando você atinge esse nível, por mais que se remontou, parece que ele tem um controle muito grande desse time do Vitória, né? Você vê que essa campanha toda que o Mansur colocou é por causa de um bom aproveitamento dentro e fora de casa. E aí tem aquele negócio desses jogadores de qualidade, lógico que a chegada do Mosquito ajudou, o Carlos Eduardo depois que chegou, e potencializou a questão do Mateuzinho e do Alejandro, né, cara? Mas é um time indigesto também, porque ele é organizado a maior parte do jogo. Mas só que também jogar contra o Botafogo, e se você toma realmente um gol do Botafogo, você começa perdendo pro Botafogo, é terrível. Você sabe que eu tô dando uma olhada aqui? Tô fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos últimos 9 jogos, o Vitória venceu 6. 6 jogos, empatou 1, perdeu 2. Perdeu 2. Né? Perdeu pro Corinthians e perdeu pro Inter. Isso, é um aproveitamento muito interessante, né? Aproveitamento de time que está lá na parte de cima da tabela nos últimos jogos. Então a Vitória é parada duríssima. Está praticamente a uma vitória de encerrar a sua dificuldade. Né? Ele precisa ganhar um jogo dos últimos 4. Ele consegue se livrar aí do rebaixamento. A questão é que está bastante organizado aí sob o comando do Carpini. Ele tem o Botafogo, né? Que é uma situação. Aliás, eu falei, agora eu acabei de me tocar que eu disse uma. O jogo do Newton Santos. O jogo é no Newton Santos. Eu falei que o Vitória em casa ia dar. Não, o jogo é no Newton Santos. O Vitória tem o Botafogo, depois ele recebe Fortaleza e Grêmio e termina com o Flamengo. Isso aí. Ele precisa ganhar um jogo desses para encerrar. É por aí. Seguinte, vamos falar também sobre o jogo do Palmeiras. É no mesmo horário essa rodada, né? Porque tem sempre havido uma diferença de horário dos jogos de Palmeiras e Botafogo. Ora um joga antes, ora o outro, né? Isso acaba sempre jogando uma pressão para quem joga depois, né? Quando o adversário vence. Dessa vez isso não acontecerá porque os dois jogam às 6h30 da tarde. Tanto o Botafogo quanto o Vitória, quanto o Palmeiras lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense. O Botafogo, professor, todo mundo está falando assim, o Palmeiras pode chegar ao tricampeonato seguido que nem o São Paulo. O São Paulo tem isso, né? Isso. Mas o Botafogo, fica aquele negócio, porque pela temporada do ano passado, 16 pontos de frente, mas é de convir que tem 2 pontos na frente, faltando 4 rodadas. A tabela do Botafogo eu também acho mais difícil do que a do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem que jogar contra o Botafogo, sabia? O Palmeiras também tem que jogar contra o Botafogo. Não vamos esquecer que foi o Botafogo que eliminou o Palmeiras. Das Libertadores.
O Botafogo também joga em campo sintético. Ano passado ganhou do Palmeiras, jogando aqui em São Paulo. Não, e na Libertadores estava 2-0, um jogo tranquilo. Quase o Botafogo mela tudo. Teve bola do Gabriel Menino no último lance. Tem que se jogar, né? O gol anulado do Gomes, né? A próxima rodada, eu acho que os dois são favoritos. Mas o Botafogo fica com aquela expectativa. Assistir o jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Pelo que o Atlético vem jogando, tudo bem. A decisão só é no outro domingo. É domingo, né, Bruno? No outro sábado, né? É no outro sábado, dia 30. Dia 30. Viu, professor? É uma decisão, mas pelo que o Botafogo jogou contra o Atlético Mineiro, amassou o Atlético Mineiro, botou lá atrás, não fez o gol. É isso. Mas tem que jogar. O Palmeiras tem chance, depende só dele? Depende só dele. Só que o Botafogo também só depende dele. O Botafogo não está dependendo de ninguém para ser campeão, não. Então está muito equilibrado, tanto essa parte de cima ali, para a briga por título, a depender do que o Fortaleza faça hoje. Né? Tem aqui o nosso Tonho da Lua também, que está sonhando com o Grêmio, com o Inter, né? O Tonho da Lua, faltando 4 jogos. Está invicto 15, 16 mas é muito jogos. difícil, muito difícil. Ele me chamou ali na redação, fez uma simulação da tabela do computador, ele conseguiu meter o Inter campeão. Não, ele está de férias, o pai dele... Para todo mundo e Inter ganhando todas. Para quem não sabe, a nossa audiência, o Tonho da Lua é o diretor nosso aí, né? Pedro Henrique Sperber. Que é Inter doente. Vai para o quarto casamento agora da família. Mas eu queria só, rapidamente, dizer o seguinte, que dos seis primeiros, o que tem melhor campanha nesse momento é mesmo o Internacional. Não, isso aí é o segundo turno... De 15 pontos, conquistou 13 até agora, tá subindo. Tá nadando. É uma verdade. Agora, os outros, todo mundo pode ter realmente um tropeço aí. A gente tem que esperar. Por isso que eu estou falando. Eu acho que garantir que viemos para chegar, o outro já levou o título, o Botafogo está na frente. Não é assim. Eu acho que tem muita gente aí que pode complicar a vida um do outro. E eu acho que o Botafogo ainda, professor, ele vem pro jogo, ele tem um jogo no sábado e joga com o Palmeiras na terça, né? Isso. Na terça-feira. Pra mim ele vem mesclado, ele não vem com o time reserva, não. Ele vai, pra mim o Português vai meter o time titular. Não vai ser nem força máxima, nem o reserva. Não, mas vai ser o time do Botafogo, por incrível que pareça, tem que ganhar alguma coisa, porque o time é muito bom, cara. Muitos jogadores bons no Botafogo. Em relação ao ano passado, você olha o banco do Botafogo, é um banco forte, jogadores experientes, é outro Botafogo. Pra mim, o melhor elenco do Brasil é o Botafogo. Pra mim também. E tem muita gente que não entra com força máxima nos dois jogos. Poderia entrar nos dois jogos também. Ele vai. Eu faria isso. Ele vai. A semana decisiva, gente. Ele vai. Os caras ficam um ano inteiro esperando esses jogos decisivos. É tudo ou nada. Eu colocaria força máxima tem a rodada mesclado. Tem a rodada de sábado contra o Vitória, né? O Vitória e o Atlético Goianiense praticamente se perde. Né? Ele já está na corda, mas declara já 3 rodadas antes de antecedência, né? Eu acho que vai fazer um joguinho aí. Mas o Palmeiras é franco favorito. Aonde para mim vai decidir mesmo, e mesmo o Palmeiras ganhando do Botafogo, é um ponto, abre um ponto, né? Se o Palmeiras ganhar, sim. Se continua tudo, continua 2 pontos hoje. Então, quer dizer assim, para mim muito em aberto, mas eu acho que o Botafogo ainda joga o melhor futebol. E assim, dependendo do que acontecer na rodada, Palmeiras e Botafogo podem chegar para o jogo de terça-feira até empatados em número de pontos, né? Dependendo aí de um empate do Botafogo, uma vitória do Palmeiras, por exemplo, deixaria mais acirrado ainda. Tem o critério, desempate, o número de vitória. Desempate. Mas eu acho que o Botafogo deveria entrar com a força máxima. Eu acho que fala, assim, são os 2 jogos decisivos, valendo 2 taças importantes. Deixa para descansar depois. Mas também tem o risco de lesão. Risco de lesão o jogador tem em todos os jogos. Os caras mais ou menos no treino, ou no treino. Sim. Não, e eu acho o jogo de terça tão importante quanto o de sábado, né? Eu acho muito louco como aqui deixam, às vezes, o brasileiro como se fosse, assim, uma sobra. É tão importante quanto. Você pode até achar, a Libertadores é mais importante. Tá, ok, mas eu acho assim, se a Libertadores é mais importante, um pouquinho mais, assim, não é uma coisa, não, o jogo de sábado é infinitamente mais importante do que o de terça. Eu acho os 2 campeonatos fundamentais. Para mim, a Copa do Brasil, sem dúvida, seria a terceira opção. Eu acho uma loucura quando colocam a Copa do Brasil acima do brasileiro e fazem muito isso por aqui. O Flamengo fez isso esse ano. Mas o Brasileiro e a Libertadores, para mim, são as 2 competições que você trabalha para ganhar. Uma liga que nem os europeus, a Liga dos Campeões e o campeonato deles, né? Sim. As Copas ficam em terceiro plano. É isso. E acho que o Botafogo tem que, essa semana é a semana que pode decidir os 2, né? O Libertadores será decidida sábado, claro, é uma final.
Mas o jogo de terça pode definir o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Botafogo, para o final de semana, ele não vai contar com o Luiz Henrique, que foi expulso, né? Sim. E o zagueiro lá, o Barbosa. Barbosa. Né? Foram expulsos na confusão, mas aí foi... Aí você olha pro banco e ele tem várias opções ali para... Pode ser o Adrielson e o Matheus Martins, por exemplo. O espião estatístico do GE fez as projeções e as porcentagens de título dos candidatos. As chances do Palmeiras aumentaram de 28% para 46%, uma alta de 18 pontos percentuais. Já as chances de o Botafogo ser o campeão caíram de 66% para 50% nas chances, nas probabilidades, né, dos matemáticos, né, que a gente sabe todo ano tem essas probabilidades, essas porcentagens. Então, as chances do Palmeiras subiram 18 pontos percentuais e as chances do Botafogo caíram de 66% para 50%. E a gente está aqui fazendo todas essas projeções, a gente pode puxar também a porcentagem do Fortaleza, que também é importante. E tem gente se perguntando se o Internacional também não entra nessa briga. Mas eu acho que se a gente for colocar o Internacional, teria que colocar o Flamengo também, porque eles estão empatados em número de pontos. O Flamengo vem em boa fase. Internacional, então, nem se fala. O Inter está 15 jogos invicto, 16 jogos invicto, uma baita campanha nesse segundo turno. Tanto que o nosso Pedro Henrique Sperber já fica animado, como faz o Vanderlei, né? Já começa, né, a bater palmas aqui para destacar e elogiar a equipe do Internacional. Mas fica a pergunta também para vocês. Inter e Fortaleza estão na briga? Eu acho que Fortaleza, sim, principalmente se ganhar hoje. Se não ganhar hoje, fica mais difícil. Eu acho que o campeão vai ser o Botafogo ou o Palmeiras, mas você não tem como rebater a matemática. Os fatos, se o Fortaleza ganhar hoje, ele está a 3 pontos do líder do campeonato, ele está na briga. O Inter e o Flamengo, não acredito, não. O Inter e o Flamengo vão precisar que aconteça muita coisa a favor deles e muita coisa contra os outros para conquistar o título, né? Os dois estão em boa fase mesmo. O Inter, 15 jogos sem perder, o Flamengo vem numa sequência de vitórias, de bons jogos, mas não acredito, não. Eu acho que quem ainda pode brigar é o Fortaleza, fora os dois que, de fato, que eu acho que o título vai ficar entre os dois primeiros, mas Fortaleza, se ganhar hoje, ele está a 3 pontos do líder. E eu recebi aqui as projeções de Fortaleza, Flamengo e Internacional. 2,79 os matemáticos dão de possibilidade do Fortaleza ganhar o Campeonato Brasileiro, 0,68 para o Flamengo, 0,23 para o Internacional e ainda tem o São Paulo aqui, hein? Ainda colocaram o São Paulo com 0,01%. São Paulo muito dificilmente vai conseguir chegar nessa briga pelo título, mas enquanto tem ali, né, uma possibilidade, é claro que os matemáticos vão ter que colocar, né, aqui nessa pesquisa, nesse levantamento. Mas está acirrada a coisa. Uma coisa que o Palmeiras tem, que é uma coisa que eu acho que tem um certo peso. Eu não sou daqueles lá, que a camisa vai perder. A camisa grande um monte de time tem. O Palmeiras já perdeu um monte de jogo improvável e absurdo, então eu não acredito nessa de camisa. O Botafogo também tem uma camisa grande. O que eu acredito é confiança de time que está ganhando. Isso eu acho que tem um peso. O Palmeiras, ele arranca alguns resultados que dentro do normal ele não conseguiria. É um time muito confiante. O jogo com o Bahia mesmo, o último, o Palmeiras foi lá e arrumou um resultado. Ele não estava bem. Muito bem. E o Fogão? Eu não tenho condição de ler essa frase. Hoje é sexta-feira, né? Não é uma mentira, não. Mas eu não tenho condição psicológica. A minha terapeuta me ligou e falou, não lê. Mas eu vou. Ela é fogão? O Botafogo iniciou a preparação para a semana mais importante da sua história. Roda o VT. Essa é a semana mais importante da história do Botafogo. Serão 3 jogos decisivos em apenas 7 dias para o elenco de Arthur Jorge. A primeira final será a partida contra o Vitória, amanhã às 7h30 da noite, no estádio Newton Santos. O jogo é visto como essencial para manter a liderança do brasileiro, antes do confronto direto contra o Palmeiras na terça no Allianz Parque. O terceiro jogo da sequência é o mais importante, a grande decisão da Libertadores da América no dia 30.
Para a partida contra o time baiano, o alvinegro terá 2 desfalques importantes, Luiz Henrique e Alexander Barbosa, que foram expulsos no empate contra o Atlético Mineiro. A preparação para a maratona já começou e um dos objetivos da comissão técnica é melhorar o setor ofensivo contra adversários focados em se defender. Nos últimos 2 jogos, o alvinegro não conseguiu balançar as redes e espera melhorar esse número em busca dos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Ô, Vene Casagrande, o que a gente imagina é que o Arthur Jorge também já percebeu, porque imagina, se a gente percebeu, se a torcida percebeu, obviamente o Arthur Jorge já percebeu que o Botafogo tem muita dificuldade para encontrar retrancas muito fortes, como foi Cuiabá, Criciúma, o jogo do Galo. Ele, obviamente, está buscando aí uma alternativa ou uma jogada ensaiada. A gente não sabe, mas, obviamente, ele está buscando uma estratégia para isso mudar. Eu vou trazer um ponto aqui. No jogo contra o Peñarol no primeiro tempo fazia um jogo igual. Uma catimba, segura o jogo, fechadinho e tudo mais. E aí, no intervalo, o Mister traz vídeos e retoques e retocou. E o Botafogo volta e faz 5-0 só no segundo tempo. Quer dizer, esse cara tem estratégias, ele tem repertórios táticos, enfim, estratégias para buscar, porque o Vitória vai, com certeza, fazer um jogo como o Cuiabá fez, como o Galo fez. Não só o Vitória, eu acho que todos os times que vão encarar o Botafogo daqui para frente, até o restante da temporada, vai agir dessa maneira. Isso não é nenhum demérito aos times que enfrentam o Botafogo, muito pelo contrário. Isso se chama estratégia. E no jogo, em qualquer jogo, não só no futebol, você precisa ter estratégia. E a partir do momento que a estratégia do adversário é essa, e todo mundo sabe, inclusive o Arthur Jorge sabe, porque ele falou isso na última entrevista coletiva, o Botafogo precisa se preparar para isso. Não sei como ele precisa se preparar, estudando o adversário, o time do Vitória, o time do Atlético Mineiro, mas é óbvio que ele precisa melhorar isso, porque, embora você tenha comentado sobre o jogo do Peñarol, mas nos outros jogos, o Botafogo não teve sucesso quando encarou um time com essa estratégia. Mas o que eu quis dizer, assim, durante o Peñarol, ele identificou, foi pro vestiário e todos aqueles gols foram de jogadas em que ele treinou, em que ele falou, mas nos outros jogos, provavelmente ele também identificou e ele não conseguiu achar uma maneira. Mas isso também tem mérito dos adversários. Exato, a gente não pode só dizer que é culpa do técnico Arthur Jorge, que é culpa do Botafogo por não fazer gol. A gente precisa dar méritos. Por exemplo, no jogo contra o Criciúma, o goleiro fez uma partida absurda. Perfeito. Chamou muita atenção. No jogo do Cuiabá, nem tanto. Agora, contra o Atlético Mineiro não tinha essa postura. A expulsão acabou caindo como uma luva para o time do Atlético Mineiro, porque após a expulsão do Rubens, o que ele faz? Ele tira um atacante, bota um zagueiro, que foi o Igor Rabelo, e ele fecha a linha ali e pronto, e joga dessa maneira. Então o Botafogo precisa ficar se preparado, porque contra o Vitória, e o Vitória vem fazendo um bom segundo turno. Parabéns ao trabalho do Thiago Carpini à frente do Leão. E a gente não pode esquecer que cada jogo tem sua história. Por exemplo, contra o Galo, o Botafogo estava sem o Savarino, que na minha opinião é um grande personagem na temporada. E sem o Jesus. E sem o Jesus também. Pouco. E agora não terá o Luiz Henrique. Luiz Henrique, exatamente. E o Barbosa também na zaga. E só uma coisa, eu acho que o Arthur Jorge tem errado quando ele insiste no Eduardo, tá? Eu acho que ele pode ter outras opções que são mais interessantes, que já performaram mais nesse ano. Acho que ele tem feito uma insistência com o Eduardo que pra mim não se justifica dentro de campo. Vamos lá, é hora da gente falar do Botafogo. Se prepara aí também pra final da Libertadores, mas tem compromisso também pelo Campeonato Brasileiro. São 2 títulos em disputa. Fala, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. E o Botafogo entra em campo amanhã para enfrentar o Vitória em busca da recuperação depois de 2 empates pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, o técnico Arthur Jorge comanda a última atividade, praticamente a única que ele terá, já que ontem, por mais que a equipe tenha treinado, foi um treino leve, um treino físico para recuperar os atletas depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Hoje, portanto, no estádio Newton Santos, ele comanda a atividade que vai definir a equipe, um treino a pronto, onde ele vai escolher os substitutos dos jogadores que estão suspensos, Alexander Barbosa e Luiz Henrique. A tendência é que o Adrielson assuma a titularidade ao lado do Bastos na zaga e no ataque o Júnior Santos entre na vaga do Luiz Henrique. Existem outras possibilidades, como o Matheus Martins, o próprio Eduardo,
mas uma coisa é certa, Savarino e Igor Jesus voltam ao time titular. Pelo menos 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente e a torcida ela será fundamental nessa partida, já que o Botafogo precisa do apoio deles para voltar a vencer. E o Vitória, como briga contra o rebaixamento, a gente já sabe qual vai ser a postura do rubro-negro baiano. Repetir a estratégia dos dois últimos times que o Botafogo enfrentou, Cuiabá e Atlético Mineiro. Então é preciso ter muita paciência e, de preferência, abrir o marcador cedo para trazer tranquilidade ao time. Lá atrás não tem problemas. O time não sofre gols desde a partida contra o Criciúma, naquele jogo que foi realizado no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, é claro, mas já são 2 jogos sem marcar. Por isso será necessária muita paciência por parte do torcedor. O Palmeiras está na cola, são 2 pontos apenas de vantagem e a equipe alviverde jogará exatamente no mesmo dia e horário do Botafogo. Vai enfrentar o Atlético Goianiense, lanterna do Brasileirão, lá em Goiânia. A expectativa é grande para essa rodada, porque na terça terá o confronto entre os 2 primeiros colocados em uma partida que pode definir muita coisa nesse Brasileirão. Valeu, Azevedo? Valeu, Rodrigo Brandão. É um momento de decisão. Cara, e o fato do Palmeiras enfrentar o Atlético Goianiense coloca realmente uma pressão muito forte pro Botafogo nesse jogo, né, Léo? É porque o Atlético Goianiense é um time mais frágil, é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vitória vem em outro momento, conseguiu 8 triunfos na segunda parte do Campeonato Nacional. O Carpini vem fazendo um trabalho relativamente interessante. O Vitória talvez tenha, não um antídoto, mas tenha estudado Criciúma e também o Cuiabá, agora também o Atlético Mineiro, equipes que conseguiram segurar o Botafogo durante um bom tempo, mesmo o Criciúma tendo marcado um gol, sofrido um gol também, mas foi uma equipe que conseguiu levar muita dificuldade ao Botafogo com essa linha defensiva com 5 e às vezes 6 jogadores ali próximos à baliza do próprio gol, ou seja, é um Vitória relativamente mais qualificado em relação ao Atlético Goianiense, fazendo uma comparação entre esses confrontos. Na teoria, o Palmeiras teria um adversário mais acessível, mais frágil em relação ao Botafogo. Mas o Botafogo tem uma distância muito grande em capacidade técnica e tática em relação ao time do Vitória. Como disse o Brandão, nesse momento é ter aquela paciência, não ser só afobado, lembrando que o Botafogo ansioso. entrou como favorito diante do Cuiabá no estádio Newton Santos, né? E não conseguiu vencer. Contra o Criciúma também. E entrou contra o Galo também como favorito. E esse favoritismo aumentou com a expulsão do Rubens. Mas é aquilo, como disse o Brandão, é evitar afobação, evitar nervosismo, ansiedade. Acho que a palavra, cara, é exatamente nervosismo, né? O que a gente viu no jogo contra o Atlético sai um pouco, né, do que a gente espera de uma equipe que briga pelo título. Nesse pós-jogo, sim, dentro de campo, eu acho que a tranquilidade tem que ser mantida. Não vi o Botafogo tão ansioso assim, eu enxerguei muito mais falta de repertório ofensivo do Botafogo para esse tipo de cenário. Ontem a gente teve essa discussão aqui, que já chegou o momento, já deveria ter uma solução o Arthur Jorge para esse tipo de cenário, já que ele estava no Botafogo há muito tempo, conhece todas as peças, ou seja, já deveria ter pensado em alternativas para esse tipo de situação. É um Botafogo que, quando encara um adversário desse, coloca mais pontas, e aí acontece algumas triangulações pelo lado do campo. Nesse jogo contra o Galo, abusou também dos levantamentos feitos na área, e aí não foi aquele Botafogo que finalizou com muito perigo ao gol defendido pelo Everson. Mas é um Botafogo que tem essa dificuldade nesse momento, porque os adversários passaram a estudar. O Botafogo tá muito no holofote, né? Todo mundo sabe como o Botafogo joga, e aí chegou o momento do Botafogo testar algumas alternativas para conseguir ser efetivo dentro de campo. E é aquilo, tranquilidade, evitar ansiedade e afobação jogando dentro de casa. Um golzinho no começo muda todo o cenário. Então vai ser um Vitória que desde o primeiro momento vai fazer catimba, vai fazer a cera. Então o Botafogo não pode entrar nesse tipo de provocação, já que essa é a tendência para todos os jogos de agora em diante do Botafogo na temporada de 2024, Azevedo. Pessoal, o Botafogo estima, aí o Tairo Arruda informou isso, estima uma receita para esse ano, ao final dos 12 meses, né, de 680 milhões de reais. Um recorde na história do Botafogo. Nunca se arrecadou tanto dinheiro. Isso aí sem colocar na ponta do lápis as vendas de jogadores. Se por acaso vender um Luiz Henrique, vender um Igor Jesus, coisa do tipo, pode aumentar. Eu acho que, sinceramente, a gente corre um grande risco de chegar a 1 bilhão de receitas em menos de 3 anos de SAF. Isso seria assustador para os rivais. Essa estimativa aí, o Taylor informou que supera em muito o planejamento do time para esse ano, que não esperava chegar à final da Libertadores, né? Bateu recorde de sócio-torcedor,
bateu o recorde de venda de camisas, né? Então, recorde de arrecadação com premiações, né, de classificações, etc. Pode ser uma com um título, outra com um vice-campeonato, mas tá nessa casa de 600 milhões de reais a estimativa de arrecadação para esse ano. Cara, assustador. O Botafogo dá show de gestão e já mostra que, se com 2 anos e meio de SAF estamos arrecadando 600, quase 700 milhões de reais em um único ano, imagina quando a gente tiver com seus 5, 6, 7, 10 anos de SAF. Os rivais que se preparem. E pessoal, fiquem tranquilos, tá? Barbosa e Luiz Henrique não correm risco de ficarem suspensos por mais de uma rodada nessa reta final de Brasileirão, tá? Não tem previsão de marcar um julgamento para punir ou aumentar gancho, etc. Não dá. Até porque eu imaginei que fosse ser assim mesmo, porque o jogo foi quarta-feira. Nós teríamos aí, entre os jogos de Atlético Mineiro e Palmeiras, nós teríamos aí 5 dias, 6 dias mais ou menos. Sendo que desses dias todos, 2 são dias não úteis, né? Sábado e domingo. E aí nós teremos a quinta-feira, pós-jogo do Galo, sexta e a segunda-feira, né? E depois já é o jogo, a terça-feira, o jogo contra o Palmeiras. Mas não deve rolar um julgamento na terça-feira pro mesmo dia, né? Até porque os relacionados saem um dia antes, então não teria nenhum tipo de efeito. Então, dificilmente o Botafogo terá esses jogadores aí cumprindo uma suspensão, um gancho maior por conta das expulsões contra o Atlético Mineiro. Isso é uma boa notícia, né? Mas eu acho que deve ser jogado para o ano que vem esse julgamento. O STJD ele tem aí até 30 dias para oferecer denúncia, né? Isso muito raramente acontece em uma semana. E aí oferecer denúncia, marcar o julgamento, ter um recurso. Então até isso acontecer e realmente ter ali decretada a punição do jogador, só ano que vem. E deu tudo certo no Maracanã ontem, 2-2 entre Fluminense e Fortaleza. O resultado foi ruim para ambos. Fortaleza se afastou da briga pelo título, né? Agora ele tinha a chance de ficar a 3 pontos da gente e 1 do Palmeiras. Agora ele ficou lá para trás. E o Fluminense segue vivo na briga pela vaga na Série B do ano que vem. E o que é bom pra gente é porque se o Fluminense chegar vivo ainda nessa briga pela vaga na Série B do ano que vem até o último jogo é contra o Palmeiras. Então o Fluminense não vai poder entregar o jogo para ferrar o Botafogo. Terá que ir para campo jogar a vida para se salvar do rebaixamento e pode arrumar aí, quem sabe, um empatezinho maroto e prejudicar o Palmeiras e ajudar o Fogão na última rodada na busca pelo título brasileiro. Então, manter o Fluminense vivo contra o rebaixamento é muito bom pra gente. Então, foi um bom resultado. Nem salvou o Fluminense de nada, manteve ali um ponto acima da degola só e nem deu ao Fortaleza a chance de brigar pelo título. Eu acho que depois desse empate, o Fortaleza realmente está fora da briga pelo Brasileirão. E teremos casa cheia hoje contra o Vitória, 35 mil ingressos vendidos antecipadamente, fora o que vai ser vendido aí nas próximas horas antes do jogo. Teremos aí quase a carga máxima de ingressos vendidos para o jogo. Vamos apoiar o Botafogo até o último minuto. Pessoal, quem for lá, por favor, apoie até o último minuto. Depois de acabar o jogo, você pensa que você faz. Mas enquanto estiver rolando a bola, apoie. O Botafogo está muito próximo de ganhar um título que a gente não ganha, há muito tempo. Nos pontos corridos, a gente nunca ganhou. Só na época mata-mata. Então, apoie. Tá acabando. Tá quase na hora do vamos ver. Então, temos que empurrar o time, porque será um jogo muito difícil. Eu aposto que vai ser um jogo mais tranquilo contra o Palmeiras no Allianz Parque do que esse contra o Vitória, que vai vir fechadinho para fazer o que Cuiabá e Galo fizeram. Segurar o ataque do Fogão com 28 mil jogadores de Vitória na defesa, na frente do goleiro. Então, apoiaremos até o final. Como diz a música, apoia até o final. Então, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se curtiu o conteúdo, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada vídeo, cada post, cada live que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, clique em Seja Membro, veja um dos 4 planos que nós temos aqui de membros, escolha um, R$3, R$5, cabe no bolso de todo mundo, por mês, é pouquinho, é simbólico o valor, e você ajuda muito o canal a manter um bom serviço para vocês todos os dias, aqui com várias notícias, vários vídeos, toda hora, todo dia, toda semana, o ano inteiro. Então, pessoal, fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.